Fala, minha galera de Cristo, fala, meu povo lindo, que bom estar novamente com vocês aí, hein? Vocês aí de casa, né, nos acompanhando no meu canal. Olha, tá gostando? Tá gostando do programa? Então entre em contato com a gente, né? Você sabe, você pode falar com a gente, dar sua sugestão, sua opinião. Muito bom, eu tô com um convidado muito especial, amigo das antigas, não vou falar de quanto tempo para não entregar a idade dele, nem a minha, lógico. Mas muito bom estar chegando até você, que Deus possa te abençoar, seja um programa gostoso, prazeroso, que a gente fale de coisas boas, coisas positivas. Tem muito papo bom para rolar. Mas antes eu quero, logicamente aqui, começando o Encontro Gospel comigo, Alex Gonzaga, agradecer as minhas marcas, a galera que está com a gente aqui, né, nos ajudando a patrocinar isso aqui. A gente tem um gasto, mas é legal, esse pessoal aqui nos ajuda. É Deus lá em cima, esse pessoal aqui, os nossos convidados e você aí, né? Olha só, quero agradecer, logicamente, a Cicobi Copemata. Obrigado, Vilme, obrigado, Roberto, a toda a direção que confiaram nesse projeto. Se você ainda não tem uma conta digital, não fica pagando conta em banco, não, negócio de ficar pagando lá, tem taxa, nada disso. Cicobi Copemata, entra lá, vai no Google, que você vai chegar até eles e você vai abrir uma conta digital sem custo nenhum, vai ter toda uma movimentação financeira do jeito que você precisa, tá bom? E ó, em breve a gente vai ter aqui um link, que aí vai ser mais fácil ainda, você fez ali, ó, clicou no link, já vai direto lá para a página da Cicobi Copemata e você vai abrir a sua conta digital, vai ter uma conta bancária sem custo zero, né? Quero agradecer também o pessoal das Bassen, né? Que é a música em primeiro lugar. Se você é músico, profissional ou não, que precisa de uma associação de músicos, irmão, se precisa para gerenciar lá os teus direitos, as arrecadações, né? Que o ECAD nos paga, entre em contato com o pessoal das Bassen, que eles vão te dar assim maior, vão te dar uma luz de tantas coisas que às vezes você não tem noção dos direitos que você tem, tá bom? Eu sou associado das Bassen. Quero agradecer aqui, além de áudio, a Lu Rodrigues, Lazare Veículos, Teleeletrônica e a Abradex também, que estão sempre junto com a gente. Sem mais delongas, como falavam os antigos, eu vou apresentar hoje o convidado, que vocês já viram aí, né? Mas eu não apresentei, o cara só apareceu, ficou mais bonita a imagem. Opa, mas aí. agora eu tô, Que tô com o Luiz Arcanjo aqui. Que alegria, meu amigo, meu ver, querido, cara. que alegria. Contigo, honra toda minha, toda de verdade. O cara é conhecido no Brasil e fora dele, olha só, Certo. é muito bom. Sabe por quê? Porque é um abençoado de Deus, é um talento nato, né? E é uma pessoa, mas sensacional. Se você não conhece o Luiz Arcanjo, ou o Luiz, né? Porque o Arcanjo já é aquele nome artístico. Se você não conhece o Luiz do dia a dia, sabe? Aquele cara que vai ali, frequenta o estádio e tá com a família e tá na igreja lá também. Se você não conhece esse cara, você tá perdendo, porque é um gentleman, uma pessoa maravilhosa, meu irmão. Que Seja alegria, bem-vindo. que Obrigado alegria. por você estar Eu aqui. é que agradeço, meu querido Alex. Sabe, hoje eu não sei se você vai me entrevistar ou se eu vou te... Vai ser bate-papo. porque é papo de fã, bate-papo, de verdade, gente. irmão, Ó, bate-papo. eu sou muito fã do trabalho, do teu trabalho. Eu já te falei isso Obrigado. todas as vezes que eu te encontro, eu não verdade. perco a oportunidade Que bom. de dizer... de dizer isso e... Mas você tem um Aliás, coração acho grande, é importante. por isso. Não, né? mas não é não, mas é porque de verdade, talvez vocês não tenham a noção do quanto vocês, né, nos influenciaram também, influenciaram uma geração, né? A gente estava aqui nos bastidores um pouco antes aqui, eu estava rindo aqui, eu lembro da primeira capa, o vinil do Novo Som foi um dos primeiros que eu consegui comprar na minha adolescência, eu trabalhando, e quando eu consegui comprar Som para Cristo. um novo som para que eu tava falando, tava todo mundo abraçadinho assim na cara. Numa praia ali no recreio, não, na prainha, aquele é na prainha, meu irmão. Rapaz, que legal. E o quanto, né, de certa forma, muita gente me pergunta, como é que você aprendeu a compor? Cara, eu aprendi a compor ouvindo, né? Sabe, a meio de sim. E o quanto vocês também foram, né, meus professores sem saber. Obrigado. Mas, ó, se nós fomos aí professores de você foi um super aluno, porque aprendeu direito. Aprendeu direito, Que bom. Me fala uma coisa, Arcanjo. Primeiro, como é que tá a rapaziada? Todo mundo bem? Tá todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo bem. Mais ou menos, né? Porque era pra estar aqui, eu tô sabendo que um tá com dor aqui, outra tá com... a idade do condor. Umidade, exatamente, a idade do condor.
O André Matos estava lá, ele ia vir comigo, o André e o Deco. O Isaac não que mora em Recife, né? Exato. O Isaac hoje ele mora em Recife, a galera, mas sempre que amanhã a gente vai estar todo mundo junto, que a gente né? Vamos ministrar em Minas Gerais. Legal. E aí o Isaac sai de Recife, mas a galera do Rio, né? Eu, o Deco e o André Matos, a gente sai daqui. E iríamos estar os três aqui. Sim. Só que o André tá com problema de umidade, né? O cara chega na umidade que começa a dar dor aqui, dar dor ali. É a idade do condor, irmão. E ele teve que ir para quiropraxia agora. Eu faço quiropraxia. Sério, ele teve que ir dar uma... Beijo, meu querido quiropraxista André Borges. Beijão. Vou trazer o André aqui para um diazinho bater um papo aqui sobre isso. É muito legal. É cara, a quiropraxia é uma coisa impressionante. Se você não conhece, você tem que conhecer, porque é impressionante. Você chega todo doído, toda arrebentado. Desempenar, né? É o desempeno. Parece aquele esticador de carro. Né? E o André hoje teve que ir lá dar uma desempenada. Mais um beijo para os meus outros amigos aí. Mas está todo mundo bem, graças a Deus. Vão ter outras aí que a galera vai estar com menos dor. Queremos voltar. Esse ano é um ano importantíssimo para nós, porque fazem 20 anos que nós lançamos, esse ano está fazendo 20 anos que nós lançamos o primeiro CD, o Toque no Altar. Que bacana, 20 anos, então a gente está... É um ano comemorativo, nós estamos fazendo uma série de gravações. Perfeito. Então já vou até entrar numa situação que faz parte, né, do nosso bate-papo. Quando que foi? Porque vocês iniciaram não trazendo a arca. Sim, era Toque no Altar. Então, Toque no Altar, não é isso? Sim. O Toque no Altar iniciou lá na igreja? No Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Em que época? Então, olha, nós nos conhecemos lá, eu fui para o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu no final de 2000. Né, do ano 2000. Sim. E aí foi, quando eu cheguei lá, eu acho que o Davi Sasser já estava, o Ronald Fonseca já estava por lá e tal. E tinha um Ministério de Louvor, na verdade, eles já tinham gravado alguns CDs antes, né? Que era, inclusive, uns CDs que tiveram bastante projeção, né? Músicas que fizeram bastante sucesso, mas era uma outra galera. A gig, como a gente fala, né? A gig era uma outra. E tinham várias gigs, na verdade. O Ministério de Louvor devia ter umas 200 pessoas. E aí... que eles fazem isso, né? Um domingo é um, outro domingo é outro. Exatamente. Mas eu falo a gig assim, a galera que grava. Isso. É uma galera mais ali selecionada, mais profissional. Isso, né, é verdade. Aí, no começo do ano de 2003, o pastor, ele já tinha um projeto de gravar um CD novo, né? Então, e a gig estava passando por uma transformação para uma mudança. Tinha uma galera que saiu, outro que foi viajar, outro que mudou e tal. Enfim, acabou que no final das contas ficou essa gig que a gente conhece hoje, né? Fica, na verdade, o Davi Sasser era o líder lá do Ministério de Louvor nessa época. O Ronald era o camarada que produzia, tinha outros músicos também, como Leandro Silva. Acho que Leandro, você conhece o Leandro. Leandro trabalhou com o Novo Som. Leandro viajou comigo no meu projeto. Leandro era tecladista lá também. Beijo, Leandrão. Beijaço, aqui também, né, cara? Amigaço. A gente vai fazer um programa com a galera que passou pelo Novo Som, vai ser legal. Uma galera, hein? Uma galera. Aí tinha outras pessoas, né? Então, conclusão. Em 2003, a gente começou a gravar o CD Toque no Altar. E, paralelamente, eu acho que no começo de 2003, a gente começou a gravar o CD Toque no Altar e paralelamente a isso, o pastor estava fazendo uma campanha na igreja chamada Restituição, o nome da campanha. E ele falou, poxa, eu queria, sabe, fazer uma campanha marcante, eu vou falar de restituição em várias áreas da vida, na família, né? Restituição ministerial, restituição financeira. Vou falar disso, vai ser um assunto que eu... E ele pediu, me chamou, eu e o Davi, e falou, poxa, orem aí, peçam ao Senhor uma canção, uma canção, e aí no final da campanha eu queria queimar um CD. Na época, a gente estava está falando, a gente está, talvez você que é mais jovem, talvez você não saiba. Não, CD ele sabe. O vinil tudo bem, mas pera, CD não, pessoal, pera aí.
né? Aí Não vem dizer que não conhece CD. ele disse, então o que? Eu vou queimar um CD e eu queria e dar uma camisa para cada pessoa que participar dessa campanha, então vai ficar marcado, porque é uma coisa que eu quero fazer todo ano, vai ficar a camisa e o CD. Um parêntese, né, só dentro dessa linha aí, pra gente continuar. Nessa época você já dividia com o Davi também a questão das composições dessa Sim, sim. Na Importante verdade, falar. assim, eu fui parar, eu fui para o Ministério Apacentar meio que falei, eu estava um pouco chateado, um tanto quanto decepcionado com a questão de ministério de louvor. Eu não queria mais me envolver. Eu fui para me esconder, né? Ah, é? E falei, Olha só não como é quero que mais. Deus faz Então as vou para coisas, uma né? igreja bem grande, que Pra aí ficar quietinho no você meu fica canto. lá no bolo, né? Que Como um coisa. montão de. Como você faz, como tem um montão. Estou pegando um montão aí que É eu tô ligado. verdade. Você vai para se esconder, vai ficar no bolo e Serve não pra quero. você aí. Aí, ó. Não quero, sabe? Aqui, numa igreja grande, numa igreja pequena, É. todo mundo te vê. Numa Sim, igreja sim, grande, sim, você sim, é sim. mais um no meio da multidão. Só Então, aí voltando ao lance da campanha. aí Pra pegar. só que quando eles começaram a separar músicas para a canção, para o CD Toque no Altar, eu falei, não vou me meter. E, sabe, eu já tinha essa questão da composição, Sim. né? Já tinha essa questão da composição, eu já tinha. Eu ganhei um festival de música do Paulo César Graça e Paz. Caramba, que bacana. Festa Lógico, Graça Paulo César 98, eu ganhei. Fazia muito ali no Sesc de São João de Meriti. Isso. 25 anos passados, eu ganhei. Festa Graça. Sesc de São João de Meriti. Eu fui participar do Festa Graça 98. Eu escrevi 3 canções. Eu fui cantar 2 canções e uma eu dei para uma amiga cantar. E eu tirei uma em primeiro lugar, outra em segundo e outra em terceiro. Eu ganhei isso, tudo. que Você falei, maneiro. então eu acho que eu tenho o dom de compor. Né? E aí eu não queria me envolver, mas acabava que eu não queria me envolver e acabei me envolvendo. Eu não queria, mas, sei lá, no meio do culto vinha a ideia de escrever. Eu acabei compondo uma canção, aquela Santo, Santo é, que está no CD, Sim. Toque no Altar, né? Santo, Santo é. A assinatura de Deus para tua vida, né, cara? Aí, Quando você tem a assinatura de Deus para tua vida, para um ministério, para um talento, cara, não tem jeito. Tentei me esconder. Eu vou ser sincero que eu também já tentei fazer muitas outras coisas. Eu tive muitos empregos seculares antes de me tornar um profissional de música, né? Trabalhar no ministério musical, dentro da igreja, mas a gente é profissional de música, eu falo profissional, né? A gente é ministro de música, mas é profissional de música. Tem como, né? tem como, tem jeito. Só para o pessoal entender. Então, antes que já trabalhava com música na igreja e tinha lá o meu trabalho secular. Trabalhei no Bradesco, trabalhei na Santa Amaro Automóveis, na revenda Ford, vendi carro, fiz um monte de coisa. Mas isso nunca deu muito certo. Não, Por quê? É projeto de Deus para tua vida. É o mesmo lance, só para ilustrar o que você está falando. Não tem para onde correr. Mas Deus fala, quando não você quer, não quer, mas eu quero. Você não quer, mas eu quero. Acabou. Você é projetado para uma coisa, amado, não tem jeito. Exatamente. Outro dia até eu ministrei uma palavra lá na igreja de quantas baleias o Jonas precisa. Exatamente. Cara, não tem jeito. Você vai para Nínive de um jeito ou de outro. Então volta lá para você não se perder. Eu tô ligado. Vamos lá. Pastor, eu fiz essa música e eu não queria mostrar, mas aí a igreja trabalhava com célula. Sim. E eu estava na célula, eu falei, poxa, eu acabei compondo essa canção num culto, depois do culto ontem, mostrei. O líder da célula mostrou para o Ronald, aí acabou. Aí o Ronald falou, quem é esse cara que está no meio da igreja? Vamos lá pegar. Me acharam. Me encontraram e me chamaram, o Davi Sasser e o Ronald já me chamaram, não vem para cá, você tem que compor com a gente, legal, não sei o quê. Eu falei, aí já era. Que plano bonito. Aí acabou, de Deus, né, acabou que eu fui parar lá no louvor. E então, paralelamente, o pastor tinha pedido para eu e o Davi, compor uma canção falando. Ele queria uma canção só, para ser a canção da campanha, a restituição, para ficar marcada. Canção da campanha, a música da campanha. Sim. Cara, a gente foi orar e acabou que a gente acabou compondo 9 canções com o mesmo assunto, restituição, sobre restituição, né? A gente compôs aquela Bendita Será a Tua Casa, falando sobre família. Bendita será a tua casa. A gente compôs
7 vezes mais, compôs Restitui, né? Baseado no texto que diz, sim. esse é um povo saqueado. Aliás, depois deixa eu falar sobre Fica essa canção, à que vontade, o pessoal... lógico. essa canção aí, porque quando a gente fala de restituição, as pessoas automaticamente associam, acho que você está falando de dinheiro, ou de finanças, ou de coisas sós. E não é isso. O texto diz, esse é um povo saqueado e roubado, foram postos em cavernas, estão lançados em prisões, e não há ninguém que os liberte, e também não há ninguém do povo que se levante para dizer, restitua, devolva-me. Ou seja, é Deus reclamando que o povo estava aceitando o roubo e não estava clamando, tomando uma posição e clamando. Lógico. E aí eu peguei esse texto e falei, rapaz, só que no final de um culto, uma moça me chamou. Naquele dia eu estava ministrando louvor, aí eu já estava mesmo integrado no louvor, eu estava ministrando louvor, e uma moça me chama no final do culto, num dia que o pastor estava pregando sobre esse tema de restituição de família. E ela me chama e fala assim, eu poderia falar com você? Eu ministrei o louvor e eu estava ali, e sabe, motivando, incendiando o povo. Aí eu falei, tá bom, eu desci, fui falar com ela, uma senhora, ela falou assim, eu queria saber, amado, se você de verdade acredita que isso tudo que foi dito aqui é uma verdade. Eu falei, caramba, claro que eu acredito, irmã. Não, claro, a gente crê de verdade nisso que a gente está pregando, a gente crê. Lógico. Ela falou, porque o que acontece? Aí ela me conta que ela tinha sofrido, tinha 4 meses, 3 ou 4 meses, eu não lembro exatamente quanto tempo era, mas não eram muito tempo. Ela tinha perdido a família toda num acidente de carro. Caramba. O marido, os 3 filhos, um bebê, inclusive, num acidente de carro. E ela falou que só ela havia sobrevivido. E ela falou, por que o Senhor não me levou junto? Rapaz, tu ouve um negócio desse, a mulher calando ali. Eu fiquei mudo, assim, olhando para ela, e eu não sabia o que dizer. O que você diz para uma moça dessa? Teoria é uma, prática é outra, meu Deus. E agora o que eu falo? Exatamente, a mulher está falando que você está falando de restituição. Ela me perguntou, será que eu vou conseguir ser feliz de novo um dia? Porque eu morri, junto com a minha família. Ela falou isso. Deus vai restituir a minha felicidade, a minha alegria de viver? Como é que você diz para essa mulher? Não, você vai ser feliz. Cara, eu fiquei... Aí ela chorava e eu chorei junto. O que eu fiz foi ficar quieto e chorar junto com a mulher. Caramba. Eu não consegui dizer nada. E eu fiquei... Ela foi embora, depois eu fui para casa arrasado. Porque eu falei, mano, eu não tive o que dizer para dona, como é que... Foi um momento em que você foi quase que desafiado, exatamente, né? Só, o que você fala para mim? E aí, faz o que? Eu falei, rapaz, como é... E aí eu fui para casa, e a canção Restituição, eu comecei, depois a gente sentou, eu e o Davi, a gente terminou, era o que eu queria ter dito para a mulher. Para a mulher na hora. Era o que eu queria ter, era o que eu queria ter dito. Não, e naquele momento... Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou para ti, não podes aceitar. Né? Fortíssimo, né? Era o que eu queria ter dito e não consegui dizer. Mas depois ela ouviu, com certeza, amém. né? Tomara, nunca mais ouvi. Mas depois ela ouviu, não tenho dúvida disso, não. Então, aí, Ministério para Apacentar, estoura, né? Vocês veem. Quando que acontece, e vamos colocar assim, e fique à vontade no que você vai falar, mas eu preciso puxar isso, né? Quando que acontece essa troca? Mudança. Né? Essa mudança, né? Eu não vou falar que é uma divisão, eu prefiro falar que é uma mudança. Né? Algumas pessoas, poxa, isso acontece com o Novo Som. Fulano saiu da banda, não sei o que. Cara, não é uma divisão, é uma mudança, é uma troca. Acontece. Dificilmente alguém fica, no nosso caso, por exemplo, o Novo Som está fazendo agora 35 anos. 35. É muita coisa. Difícil você ter a mesma formação, um trabalho de 35 anos. É difícil. A mesma coisa aconteceu com vocês. Qual foi a data, mais ou menos, né, ali o ano, e por quê? Foi uma coisa natural? Então, foi uma coisa um pouco mais radical? Como é que foi isso? Vamos lá. Fica à vontade no que você quiser falar. Aqui a gente não tá para ficar aquela coisa de apertar, nada disso, tá? Isso é um assunto mais do que superado. Aproveita, vamos tomar aquele... Feito pelo Evandro. Evandro, estou impressionado. Seu café tá maravilhoso. A cada programa ele melhora. Eita glória. Cada programa ele melhora. Então, nós gravamos com o Ministério Apacentar 4 CDs. Que foi o Toque no Altar
e o Restituição. Aliás, tem uma curiosidade aí que eu queria... acabou acontecendo algo que, para mim, eu acho que foi inédito, né? À medida que nós iríamos fazendo o CD, né, estava no estúdio gravando, produzindo o CD Toque no Altar, né, o Ronald escrevendo e tal, acabou que nós fizemos 9 canções para o CD Restituição e o pastor falou, vamos gravar as 9 então. A ideia do CD Restituição era dar o CD no final da campanha. Só que o CD, as canções ficaram muito boas. O que era uma música ali da promoção virou um 9. Sim. Poxa, fizemos uma canção de restituição para o Rio de Janeiro. Se a nação clamar, haverá paz em ti. Poxa, ficaram muito boas as canções, a igreja estava cantando. E aí ele falou, quer saber? Vamos lançar os 2 CDs juntos? Até o Ronald, na época, teve uma objeção, falou, pô, pastor, isso não existe, isso é contra toda a estratégia de mercado, de marketing, ninguém faz isso, 2 projetos juntos, um mata o outro e tal. Ele falou, não, mas vamos fazer. Acabou que lançamos os 2 CDs, com 1 mês de diferença. Cara, isso é algo meio inédito mesmo. Se você verificar pelo mercado fonográfico da coisa, né? Mercadologicamente isso não existia. O Toque no Altar saiu, se eu não estou enganado, em outubro e o Restituição em novembro de 2003. E, rapaz, acaba que um CD puxou o outro. Um foi... E o Toque no Altar foi o Ronald que produziu, e o Restituição foi o Leandro Silva. Ele fala desse projeto. O Restituição foi produzido organicamente, porque ele não seria um CD. Um produto. Ele não era um produto. Era um CD para um consumo interno da igreja. Não era um produto para mercado. E acabou que ele foi gravado de maneira assim, eu me lembro de eu gravando violão na sala do Leandro, assim. Um negócio assim orgânico. E aí, as pessoas não imaginam isso. Por isso que o podcast, esse bate-papo é legal, porque as pessoas estiverem no palco, estiverem na igreja e tal, não tem tempo. Você não tem tempo para contar isso com pormenor, né? Mas vejam bem como é que Deus faz as coisas. Isso aí, vamos voltar um pouquinho só para você entender. Isso é o que Deus faz aí com você também. É verdade. Como é que vai ser? Faz com você também. Não faz só com o Arcanjo, não faz comigo com os convidados. Faz com você também. Se liga. É verdade. E aí acaba que um CD, cara, puxou o outro. Os 2 estouraram juntos, assim, cara, eu me lembro que nessa época, 2002, 2003, o Novo Som estava na maior gravadora, a gente pode falar, maior selo do Brasil, que é a MK Music, né? Sim. Maior selo do Brasil. A gente estava, e a MK com toda aquela estrutura, super estrutura, né? Meu irmão, e vocês vieram lá, uau! Novo Som ia fazer os shows, aí tava lá, mês que vem tá aqui. Falei, caramba, bicho, que esse cara, como é que é isso? Que gravadora é essa? Quem são esses neguinhos da Baixada? Com a multinacional? Quem são esses neguinhos da Baixada aí, pô? E o detalhe é o seguinte, não era, a gente é independente, né? Então, mas é o que eu tô te falando, a gente tava numa estrutura do tamanho da MK, é isso que eu tô te falando. E vocês vieram com Avalanche, eu falei, caramba. Rapaz, e foi, de verdade, a gente tá falando de um tempo onde não tinha rede social, não tinha aquela ideia do digital. Você lançar aqui, o cara ouvir no mundo inteiro. A coisa era totalmente, era um mercado físico, orgânico, assim, era um negócio que se você tinha... Tocar em rádio, exatamente, sim. A gente não tinha gravadora, não tinha contrato com nenhum distribuidor. Era assim, era uma coisa... E a gente estava aprendendo, né? Aprendendo a fazer. A gente não era tudo muito inédito. Ninguém era profissional da área. Não era. E aí foi... A gente só tem como atribuir ao Senhor mesmo. Não, o Senhor quis fazer e ele soprou o nosso nome assim. Sem porque dúvida. Como é que você... A gente não pagava a rádio para tocar. As canções iam parar na rádio, a galera pedia. A coisa é fluindo. Tinha a coisa é fluindo. Pedia. Isso em 2003, né? Tá. Nessa época é que há exatamente aí foi o início. O início. Então, né? Foi o início de um novo projeto. Isso, o início. Colocar assim. O nome do CD é outra curiosidade. O nome do grupo não era Toque no Altar. Continuava sendo Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Mas quando nós lançamos o CD Toque no Altar, a capa do CD... da maneira que estava escrita, o nome do CD era Toque no Altar. As pessoas achavam que o nome da banda era Toque no Altar. Deu essa conotação, de repente, da onde estava ali grandão. Toque no Altar. E nós, na verdade... E o nome do caramba, né? O nome de banda é o nome do caramba. Toque no Altar é maneiro.
nos batizaram. É. O pessoal chamava o toque no altar, o toque no altar. É. E a gente entendeu, falou, cara, o nome é bom, vamos Lógico, pegar, vamos usar, lançar, vamos. lógico. Aí virou toque no altar, né? Virou É. toque no altar. 2003. 2003. Aí, 2004, nós, se eu não estou, trabalhamos o CD, esses 2 CDs. 2005, nós gravamos o CD Deus de Promessa. Pô, Deus de Promessa também, que foi um CDzaço, assim, que foi muito bom. E 2006, o CD Olha Pra Mim. Gravamos o CD Olha Pra Mim. Nesse inteirinho, a gente gravou também em 2005, se eu não estou enganado, em 2004, nós gravamos um DVD no Olímpia, que muito legal. Até, Olímpia Clube. No Olímpia. Foi o primeiro DVD do Toque no Altar, né? Em São Paulo. Que aí tinha a participação do Raiz Coral, né? Que tá lá. Super Casa de Show Olímpia. Sérgio Sais. E ali, se olhar, para quem tiver a curiosidade depois de olhar no YouTube, já tinha um monte de figurinhas ali que hoje são grandes nomes da música cristã. Tava ali o Tom Carfe, garotinho ali no meio daquele coral. Tava a Karina, o Scooby. Uma galera que hoje está aí no... Essas produções eram feitas pela igreja? Pela igreja. Pela igreja. Então a igreja também apostou pra caramba no projeto, né? Sim, com certeza. O Gregório chegou junto nessa parte. Sim, né? Ele investiu, houve um investimento da igreja e de verdade foi um investimento muito bem feito. Então, e quando esse cordão umbilical é cortado? Vamos lá, vou chegar aí. Exatamente. Vou chegar. Quando por isso que eu te falei, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? Mas aquilo que eu falei, igual o jogador de futebol, pô, tudo bem, eu vou parar, eu tô me preparando, mas é o último jogo profissional, vou sair daqui, como é que é isso? Tem esse momento. Não é fácil. Que há o corte do cordão umbilical. Houve. E aí gravamos o CD, esse DVD no Olímpia. 2005 nós gravamos, 2004 nós lançamos, trabalhamos o CD Toque no Altar Restituição, gravamos esse DVD no Olímpia. 2005 gravamos o Deus de Promessas, o Deus de Promessa. 2006 gravamos o Olha Pra Mim e um DVD que foi aqui na Barra, nessa casa que mudou de nome. Ai, Jesus, qual é o nome? No Via Parque, no Via Parque. Ali gravamos o DVD. Ali originalmente a casa é Metropolitan, né? Só que aí teve quilômetros de vantagem, quilômetros não sei o quê. Mudou muito. Chama o Name Right. Então, aí também legal, porque tinha vários. Nessa aí veio coral também, e já tinha outros vários rostos, assim, por exemplo, ali, ó, no backing tava Leonardo Gonçalves, mano. Já imaginou um negócio desse? Tava Leonardo Gonçalves, tava o Tom Carfe, aí tava também, Karina. Tinha uma galera, Dani Araújo, um montão de gente ali naquele coral fazendo backing. Se você tiver depois a curiosidade de olhar lá no YouTube, você vai ver lá. Então... Tudo que ele tá falando aqui, gente, é fácil, tá? É fácil. Vai no YouTube, aí você procura lá, bota lá, você vai ter todas essas imagens aí. Uma galera. E aí, beleza. Chega então 2007. Nós éramos membros da igreja, do Ministério Apacentar, e ao mesmo tempo... né? Nós éramos membros da igreja e, ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, a igreja teve que montar uma gravadora. Aí se criou uma estrutura, se criou uma gravadora, até para a questão de distribuição de CD. E a administração disso. E a administração disso. Grande, ficar grande, você precisa de uma administração. E aí o relacionamento passa a não ser mais só um relacionamento pastoral. Ele passa a ser um relacionamento pastoral e comercial. E perfeito. Não, chegou uma hora que essas duas coisas se chocaram. Houve um conflito, entre a questão ministerial, pastoral e a questão profissional, faz parte, sim. Tá, gente? Sim. Volto a falar para vocês, eu tenho tido só um toque, eu tenho tentado aqui, Arcanjo, a falar para as pessoas entenderem. Eu falo ali porque ali a minha câmera é como essa aqui é a sua, né? Eu tô aqui, ó. Não, é que aqui a minha câmera, tô falando pro pessoal. Porque é pro pessoal entender, volta a falar, nós somos ministros de música, trabalhamos, mas no meu caso, você agora está dirigindo lá a igreja, eu não tenho essa questão de estar dirigindo uma igreja, então eu sou ministro de música itinerante.
Eu vivo Sim. itinerantemente nos lugares, tanto com o Novo Som como o Projeto Solo. E as pessoas imaginam que a gente vive dentro de uma redoma, Sim. aonde o maná cai, É, sabe, igual é, povo o no anjo deserto, aparece, o anjo o anjo aparece lá. aparece E não, é bem assim. Então, A eu falo, codorniz aparece. exato. Sabe, você acorda, abre tua geladeira, ela tá aqui. Não, Não é não assim, é né? assim, não. Lógico que Deus poderia fazer isso. Ninguém tá falando que não pode, não, tá? Existe Sim. existe um milagre físico ainda Sim, também, claro. né? Mas não é o tempo, não é essa a nossa realidade do dia a dia. Não é. Então, só para entender, gente, isso aí que ele tá falando, olha que absurdo, tá vendo? Ó, olha aí, ó, começou a aparecer aqui o comércio. Não é nada disso. Não é nada É disso. só uma questão de equacionar as situações para que elas possam conviver sim. bem. Então, eu gosto de frisar Exatamente. isso aí. E de maneira nenhuma, e para ficar assim bem claro, a gente não está. E eu entendo também que se era um aprendizado para nós, era tudo muito novo para nós, como ministros, como músicos, como contratados, porque a gente agora já não era mais só membro de uma igreja, a gente era contratado de uma gravadora também, de um selo. E aí houve conflitos. Sim. Não teve jeito, houve conflitos, assim, coisas que a gente chegou uma hora que a gente achou que não estavam coerentes. Não estava rolando. Não estava rolando. E aí, uma diferença de valores ou uma diferença artística e de prosseguimento da carreira. Exatamente. Assim. E aí não era algo que talvez pudesse ter. Não soubemos lidar. Eu acho que tanto nós quanto o pastor não soube lidar com a situação, não conseguiu chegar a equação, não conseguiu não conseguiu equacionar. E a partir dali você falou, cara, vou tomar outro rumo. Exatamente. Para não piorar assim, a situação, a gente achou melhor nos desvencilhar. E nós não nos desvencilhamos para fazer um outro grupo. Na verdade, a gente achou só melhor não prosseguir do jeito que estava. Depois nos conversamos, falaram, não, poxa, peraí, vocês não precisam parar, vocês podiam continuar e tal. A ideia, início, era parar. Olha, parei, deixa quieto aqui e tal. Aí foi onde nós, então, já que vamos continuar, achamos melhor não continuar com o mesmo nome, né? Vamos já para não haver conflito. Né? Melhor você começar com uma nova. Para não haver conflito, isso foi em 2007, aí recomeçamos com o nome Trazendo a Arca. 2007, né? A gente começa ali o Trazendo a Arca, com a mesma galera ali da Baixada, sempre pessoal da Baixada. Era a mesma galera, isso. E era a mesma galera do que estava no Toque no Altar. Exatamente. Tá. Continuaram na igreja? Ou foi logo... Não, Então, essa é a questão. Porque como é que é administrar isso, né? Eu saio daqui por uma questão lá e tal... Ficar no mesmo lugar? Aí também houve uma possibilidade de uma nova casa. Exatamente. Então, como eu estava falando, sim, talvez hoje olhando para trás, eu acredito que poderia ter sido resolvido de outra maneira se houvesse maturidade das duas partes. Sim. Das duas partes, né? Não é. Por isso que é bom não cobrar A nem a B. Exatamente. Né? Cobrança. Era uma e para quem está de fora e não sabe, não vê, tá? Às vezes as pessoas, mas tá vendo aí, mas quem está de dentro? Sim, então não houve maturidade. Só quem convive o problema, que seja ele qual for, isso acontece na nossa casa, isso acontece com os nossos filhos, acontece no nosso trabalho secular, no seu trabalho secular. Quantas vezes o conflito com o chefe, ou com a chefia, ou você sendo... Né? São coisas que acontecem. E é legal também, eu vou falar pro pessoal de casa também, gente, tem gente que pensa assim, esses caras... Quando eu falo esses caras, né, Trazendo a Arca, Luiz Arcanjo, Novo Som, Alex, e a galera que passa por aqui, esses caras não tem problema. Não tem? Eles vivem ali, casa de luxo, tudo na geladeira, não pegam gripe, não precisam nem tomar banho. Os caras vivem cheirosos, não é nada disso, irmão. A gente tem família para administrar, filho para criar, igreja para cumprir os nossos projetos ministeriais, trabalho de músico artístico. Entendeu, gente? Eu não quero ficar... Gente que depende financeiramente da nossa... Não quero ficar criando essa barreira, porque tem gente que se demonstra assim, né? Não, é verdade. Não, meu irmão, olha só, não é nada disso, gente. Não é. Isso acontece, conflito
Aí você fala, caramba, isso acontece comigo também. Lógico, a gente é igualzinho você. A gente de vez em quando tem vontade de xingar alguém no trânsito. De vez em quando tem buzinar vontade o carro. de buzinar o carro. De vez em quando você tem vontade. Irmão, a gente é de carne. Eu quebro essas barreiras, irmão. Eu quebro. Senhor. E falo isso no púlpito quando Tem eu tô hora lá. que o anjo tem que descer e segurar a sua boca. Exatamente, irmão. Exatamente. Bom. E aí, Então, como é que foi a saída para uma nova casa? Então, exatamente. Aí, a gente ali a gente viveu essas duas situações. A gente está saindo de uma estrutura de uma gravadora e a gente está saindo de uma igreja, porque as duas coisas se misturaram. Sim. Né? E automaticamente o problema com um seria o problema com o outro. Né? Não dava para... Nessa circunstância não dava para conciliar. Não dava para conciliar. Perfeito. Não foi fácil. Eu ainda fiquei um tempo orando, Senhor, buscando uma direção, né? Não foi fácil. Acabou que eu vim congregar, eu, o André Matos e o Deco Rodrigues, viemos congregar na Igreja Batista Betânia, aqui, né? Na época, o pastor Neil Barreto, em Sulacap. Sim. Viemos congregar aqui, ficamos 5 anos também congregando aqui. Neil tentou ser trompetista do Novo Som lá atrás, mas vamos Sério? lá. Esconde essa história. Mas peraí, o Neil toca trompete onde? Sério Tocava mesmo? trompete. Mas ó... lá atrás. Rapaz, essa aí, eu não sabia não, essa aí. Coisas que você também... Encontro Gospel com o Alex Gonzaga é história. Tá vendo? A gente... Rapaz, essa é a novidade. Então, congregamos ali 5 anos, foi um tempo muito bom, foi um tempo de cura, né? A gente, querendo ou não, a gente saiu muito ferido, muito magoado, difícil, muito chateado, muito... Administrar isso é difícil. Administrar não foi tão simples. Administrar assim. A separação sempre é muito difícil, muito qualquer difícil. Que seja ela, em qualquer campo, verdade, né, é verdade. De maneira nenhuma, eu não estou aqui falando... contra nem mal, muito pelo contrário, eu sou muito grato ao pastor Marcos Gregório. Eu acho que por mais de repente talvez traumático que tenha sido a nossa saída, eu tenho que atribuir, não há como, não. Ele foi o grande responsável, fez parte da história, foi grande responsável pelo nosso crescimento também, até pela maneira dura como nos cobrava. Ele era muito duro, né? Era zagueiro uruguaio. Zagueiro uruguaio, daquele que vem com... Você vem com a meia trava assim, ou não? Sempre foi radical, mais radical. Brabo e tal. Eu acho que é por isso, por isso que eu nunca nem fui convidado para ir lá. Você nunca foi, não? Sério? Nunca. Ai, você tá bom. Então, talvez e ele cobrava demais, né? Então, eu acredito que se ele não tivesse cobrado tanto assim, a gente não tinha, talvez, nos esforçado tanto para chegar e ter os resultados que tivemos. Sem dúvida. Eu penso assim, sabe, Arcanjo, assim, toda história ela está dentro de um contexto. Sim. Né? São capítulos. Um livro, ele é feito, um filme, um livro, uma novela, ele é feito de capítulos. Isso é verdade. Né? E cada capítulo representa um momento que você vive. Exatamente. E só quem vive internamente sabe dos pormenores das coisas. É verdade. Né? É verdade. E, cara, valeu pra caramba valeu. E tal. A partir dali, veio trazendo a Arca também, fazendo um sucesso. E aí a pergunta vamos começar também para sair desse enredo, dessa primeira parte. Eu quero dar uma puxadinha aqui. Relação com as gravadoras. Aí venho trazendo... Os caras começam a ficar profissionais, gente. Venho trazendo a Arca. Como é que foi essa relação? Primeiro CD do Trazendo a Arca também foi independente. A gente monta um selo nosso, né? O Marca da Promessa, o CD, a gente montou um selo Trazendo a Arca e lança o CD Marca da Promessa, certo. Que explodiu, que foi na também, época. Sim. Aí a gente logo em sequência grava aquele DVD no Maracanãzinho, que foi um negócio assim... Estupendo. Esse projeto também foi de vocês? Foi, do Maracanãzinho, foi um... Rapaz, foi um negócio tão surpreendente, a gente não tinha noção, né? Porque, sendo bem sincero, depois que a gente saiu do Toque no Dá, não tinha noção do tamanho da coisa. A gente ficou com um certo receio, falou, meu Deus, e agora, né?
E agora Um pouquinho órfão ali, né? agora, Sem aquela... agora a gente vai ter que aprender, porque a gente não mexia com Vocês isso. tinham uma igreja, vocês tinham uma Exatamente. administração ali e A tal, gente não cuidava disso, a gente não distribuía CD, É. a gente teve que, da noite para o dia, montar toda essa estrutura e aí veio o CD do Maracanãzinho, que foi muito bom, né? Então, até aí também, vocês pegaram uma expertise nisso, né? Sim. Também foi pegando e tal. Mas, então, aí foi com todos os lançamentos. Até quando vocês ficaram nessa questão independente, Anjo? Vamos lá, lançamos o Marca da Promessa, O cara com independente. muito projeto é fogo, tá vendo? Tem que ficar olhando pra cima. Rapaz, eu contando tenho os mesmo. dedos. Eu não sei, vou- isso chega uma acontece hora que eu comigo não também. lembro. Marca da Promessa. Isso acontece comigo também. Depois do Marca da Promessa, qual foi? Senhor da Glória, peraí. Marca da Promessa foi o entre a... Foi o... Não, Pra tocar no manto. então, e nem se prenda a questão do estilo, porque a cabeça gira assim. Qual foi o último projeto, melhor, então já para puxar, qual foi o último projeto independente? Independente, então. Ó, Marca da Qual Promessa, Pra Tocar no Manto, Salmos e Cânticos Espirituais. Salmos e Cânticos Espirituais. Então o Davi Sasser gravou 3 CDs com a gente, esses projetos com a gente. Depois dos Salmos e Cânticos Espirituais, o Davi quis seguir a carreira solo. Vou trazer o Davi em breve aqui para a gente falar sobre a carreira dele. Exatamente. Aí o Davi seguiu a carreira solo e aí eu assumo o vocal do ministério de forma integral, única ali. E aí, cara, a gente nessa época já estava havendo uma transição do mercado fonográfico, do físico para o digital. Já estava acontecendo aquelas mudanças que a gente... Finalzinho do CD. Exatamente, finalzinho do CD. E a gente não sabia direito como é que... E aí? Cara, para onde que isso está indo, né? Com o CD vendendo menos, como é que faz? E agora? Como é que vai ser isso e tal? E acabou que a gente foi... Aí falou, cara, acho melhor, nesse momento eu acho melhor a gente ir para uma gravadora. Ir para uma casa, porque a gente não está sabendo lidar direito com esse processo de transição, né? Paralelos, eventos pra caramba, shows pra caramba, né? Quer dizer, exatamente, a gente tinha que estar muito tempo na estrada e cuidando de uma empresa, né? E aí a gente foi para a Graça Music, né? Foi para a Graça e lançou o CD Entre a Fé e a Razão. Graça mesmo. Entre a Fé e a Razão, foi para a Graça. Então, o último CD independente foi o Salmos e Cânticos Espirituais. E aí, como é que foi essa virada? Volto lá. Como é que foi, a partir daí, relação com as gravadoras? Aí a gente... Vamos lá. A gente teve que reaprender. Na verdade, até então a gente nunca tinha tido relação com gravador. Exatamente. Como é que foi teve que aprender. Não foi fácil, não. Não, né? Porque, poxa, você está acostumado a você, né? Mandar em tudo. Fazer o que dá e tal, querer, né? Tal. Então, você ter agora tem diretor, se reportar, exatamente. Não foi fácil. Aquele papo assim, ó, tem uma música aqui que eu acho que se vocês começassem a gravar isso aqui, ia dar certo. Né? Exatamente. Mas a gente não é isso aqui. Tá mas a gente não grava isso. Não, mas é o que tá do momento. Tá. Então... embora a gente... As histórias, gente, são maravilhosas porque elas são muito próximas. Embora na Graça Music a gente não teve isso, não. Mas foi legal. Então, eles davam bastante autonomia pra gente, né? E foi bom. E foi muito bom a nossa experiência com a Graça Music. Foi muito bom. A gente não tem, nesse caso... Mas que não foi algo... Era o inédito pra gente. A gente teve que aprender. Sim. Teve que aprender a pedir. Teve que aprender a saber se podia ou não podia. A gente está... Eu estou comentando isso para ilustrar, porque foi muito engraçado. A gente estava numa das casas que a gente passou, e aí estava vindo a onda dessas músicas congregacionais, cânticos mais congregacionais, né, e tal. E o Novo Som sempre teve músicas muito apuradas, músicas com princípio, meio e fim, era a nossa característica, né? E eu sempre falo, gente, quando a gente comenta isso, não é nada contra as músicas congregacionais, né? Sucesso, músicas abençoadoras, maravilhosas. Sim. Mas a música do Novo Som, ela é até um pouquinho mais para fora ali do culto, não do culto da igreja, é uma música mais comercial. E aí a gente chegou e uma pessoa chegou e falou assim, olha só, vocês estão perdendo tempo de não passar para cá.
porque isso aqui... Sim, eu sei como é que é. A gente falou, mas isso... Se a nossa irmã pedir pra gente tocar um pagode é com o Vaguinho. É verdade, é verdade. Já trouxe o Vaguinho aí? Não, vai vir. O pagode é com o Vaguinho. Outro dia o Vaguinho foi lá na igreja. Então, O Vaguinho foi lá no pagode. Não é? Eu fiz uma feijoada lá, falei, feijoada tem que ser pagode. Aí o Vaguinho... Vou falar, nem me chamou. Pagode, feijoada. Não, mas vai. No próximo você vai. Mas entendeu? Então, tipo assim, cada um na sua, né, cara? É verdade. Por isso que eu tô te ilustrando isso aí. Depois da graça... Depois da graça, nós fomos para uma gravadora, fomos para Canzion. Canzion, porque a gente gravou, inclusive, um CD em espanhol também. Canzion, eu me lembro dessa gravação. Aquela parou, né? Parou. Aí depois da Canzion, rapaz, quando você já não sabe nem para onde você vai. Beleza, a gente pode até passar. O último projeto foi aquele que acabou que não rolou, que a gente se encontrou. É verdade. Antes desse projeto novo que a gente vai falar, também já vai para aí, não é isso? Que foi aquele projeto que a gente fomos mesmo lá para um selo que acabou que o selo não foi. Teve início, meio, mas não teve fim. Não teve fim, é verdade. Música do Roupa Nova, né? Começo, meio, fim. Não teve fim. E agora... Vocês estão com uma novidade. Agora a gente... O pessoal também está querendo saber, eu vou te perguntar. E como é que estão as coisas agora? Então... E aí, fala para mim. Deixa só eu falar dessa meiuca aí, desse inteirinho. Mas tu pode falar. Isso aí. A gente ficou o último... Depois a gente foi para a Sony. Depois da Canzion, a gente foi para a Sony. Nosso último selo até então tinha sido a Sony. Onde a gente gravou... Antes desse que não deu certo ainda. Antes desse. Com o Trazendo a Arca, né? Esse que não deu certo era eu solo. Pra mim era com Trazendo. Era eu solo. Era você solo. Tá. Então, a gente foi pra Sony e aí gravamos o Habito no Abrigo, era um CD Habito no Abrigo. Aí foi quando eu comecei, gravamos o CD logo em seguida, Habito no Abrigo, e logo em seguida eu comecei a pastorear. Eu me rendi ao chamado pastoral. Eu fugi a vida toda disso, gente. Fugi mesmo. Era uma coisa também que Deus te cobrava? Era. Porque, assim, eu sempre fui apaixonado pela palavra, assim, sempre. Eu fui para o seminário com 17 anos. Né? Com 17 anos eu fui para o seminário. Desde menino eu sempre gostei de estudar a palavra, sempre fui muito leitor da Bíblia e de livros e tal. E eu era muito admirador de grandes pregadores que tinha naquela época. E eu fui para o seminário querendo ser um desses grandes pregadores aí e tal. Mas minha ideia era ser um grande pregador. Eu nunca tinha a ideia de ser pastor local de uma igreja. Sim. Não era essa a minha intenção. Tal qual a música te levar para uma questão de um ministério itinerante. Exatamente. Então, mas de uns anos para cá, o Senhor começou a dar essa direção e me cobrar, de certa forma. Volta e meia, Deus dava um catuque, usava alguém e tal. E eu falava, não, isso aí não passava pela minha cabeça. Até porque eu sempre me relacionei com um monte de pastores. Eu via a mão de obra que é cuidar de uma igreja, você tá louco. Eu falei, quero isso nada. Ainda mais depois que a música deu certo na minha vida, eu falei, pela experiência do meu sogro. Meu sogro ficou lá na primeira igreja batista em Padre Miguel, onde eu me converti. Hoje já é pastor emérito, né? Algumas denominações falam pastor jubilado. Jubilado, sim. Na denominação batista, pastor emérito. Foram 47 anos, irmão. Não é muita coisa. O pastor Euronildo, um beijo para você. 47 anos. Rapaz, ele é uma das exceções. Meu sogro é uma das exceções. É difícil. Cuidar de gente é difícil. Lidar com gente é difícil. Cuidar de gente é difícil. Então, assim, eu falava, rapaz, mas eu via os pastores, via os problemas que as igrejas passavam. A gente anda nos bastidores das igrejas, né? Falava, rapaz, não quero isso aí, não. E só que o coração, mas só que lá no fundinho, Deus já dava aquele... Né? Eu, de certa forma, eu já sabia que... Dos perigos que iam rondar você e tal. Só que hoje eu olho para trás e hoje, de verdade, eu amo tanto cuidar de gente que
penso, por que eu não me rendi antes? Né? Hoje eu olho e falo, cara, porque olhando para trás eu vejo que era o que eu sempre fiz. Eu, desde 17 anos que eu lidero, que eu fui líder de adolescentes, fui líder de jovens, fui líder de ministério de louvor, desde os 17 anos. Eu falei, era isso que eu fazia a vida toda. Hoje eu faço então, o que eu já fiz a vida toda. Deixa eu te botar na parede, então, de uma perguntazinha. O papo tá muito amistoso, deixa eu botar ele na parede um pouquinho. Ah, Jesus, ó, cuidado. Meu Deus, olha aí, lá vem. Se hoje eu posso perguntar ao Luiz Arcanjo, você se arrepende de não ter ido para o lado ministerial, pastoral antes? Ou seja, você descartaria esse tempo de ministério de louvor, como líder de louvor, trazendo arte e tal, para ter aproveitado há, quanto, 20 anos, 25 anos atrás? 25 anos atrás. Para já se tornar pastor. Isso existiria um conflito? Rapaz, se há 20 anos ou 25 anos atrás eu te oferecesse assim, ó, é esse ou esse, mas só pode ser um. E aí? Mano do céu. É dura essa pergunta. Ó, o Evandro ficou, os cabelos do Evandro ficou não, assim com essa pergunta essa agora. Aí é braba. Agora, deixa eu te falar, mano. Começou, ó, esse deixa eu te falar, é para ele sentiu que ele, né, ficou... Não, eu amo Ele tá pensando com o lado direito. O que eu faço? Eu amo as duas coisas. Eu amo duas coisas com paixão. Mas eu tô querendo falar o seguinte: um só, eu só te dou uma opção. Ou esse ou esse. Você, cara, não, tá aí. Eu gosto tanto do Ministério de Palavra que eu abdicaria. Eu abdicaria da música. Então, tiramos a resposta dele. Eu abdicaria da música. Eu ia continuar compondo, mas talvez eu não iria para a estrada igual. Isso, eu iria para a estrada igual isso. Porque eu amo cuidar de gente. Cara, sabe por que essa pergunta? Que eu fiz a mesma pergunta pro Manga. Sabe? E o Manga? Ele falou: olha, eu vou falar pra você, eu acho que a música me puxaria mais. Ele falou isso aqui. Tipo assim, eu acho que a música me puxaria mais. Sabe por quê? Porque é uma paixão, é muito gratificante quando a gente... Todo dia eu recebo testemunhos assim, pô, eu aceitei Jesus, cara, ouvindo tua música. Eu aceitei Jesus naquele evento que vocês foram, era uma daquelas 200 pessoas que foi na frente. Eu aceitei Jesus. Mas, cara, quando você vê o cara aceitar Jesus e você acompanha o processo, você cuida, o cara que chegou lá arrebentado das drogas, com a família arrebentada, e você tá ali cuidando diariamente, cara, vira filho. É um negócio apaixonante. Trabalho musical, um trabalho que você deixa ali a semente e sai. Exatamente. Você vai ali, né? A gente chega numa capital dessa, numa cidade dessa no Brasil, e sai. Deus fala através das músicas, através das letras, mas você sai. Ali, a partir dali... E esse trabalho de igreja, não, né? Não. Você tá ali, dá a semente, mas você rega, você cuida, você poda. E deixa eu falar até uma coisa que muita gente tem resistência, e eu sabendo também que ia sofrer um certo preconceito, né? Porque muita gente tem preconceito com o cantor, o artista que vira pastor. Porque ele acha, esse cara é pastor nada, né? Esse cara é pastor nada, esse cara é um cantor que agora virou moda. Fica em dúvida o cantor ser pastor. O porquê dessa migração, né? O porquê e tal. E não é isso, e muito pelo contrário, não foi isso. A gente já lançou, a gente estava na Sony, uma grande gravadora, lançou o CD Habito no Abrigo, que estava indo muito bem, e o Senhor... me pegou, me deu um mata-leão, um armlock e falou, acabou. Ou você bate ou vai quebrar. E aí eu falei, Senhor, me rendo, tá bom. Eu já era pastor auxiliar em uma igreja na Ilha do Governador, na Unidade em Cristo. Aliás, grande abraço para o pastor Jonas, pastora Naira Pedrini, Deus abençoe, abraço. Já era pastor auxiliar. Aí o nosso projeto, tá? Enquanto Gospel com Alex Poxa, Gonzaga. Olha aí. Já era pastor auxiliar lá. Mas aí Deus, eu já tinha me rendido a ser pastor auxiliar. Né? Mas Deus estava falando, não é só isso, não. É algo mais, é algo mais, é algo mais. Uma escadinha acima. É uma escadinha acima. Então, assim, quando eu comecei, né, eu entendi que a gente tinha um chamado para voltar a Nova Iguaçu. Eu morava na Ilha do Governador nessa época. Para voltar a Nova Iguaçu, havia um processo que Deus havia começado
havia começado em nossa vida e eu acho que ainda não havia terminado, havia algo que nós precisávamos ainda sequenciar. E então decidi começar. Começamos uma célula em Nova Iguaçu e depois, irmão, começamos a igreja de uma maneira tão orgânica, assim. Começamos uma reunião. Isso faz um diferencial, né? Sim. Vou alugar um mega galpão, vou fazer uma mega mídia aqui, não. Arcanjo, vou trazer o Trazendo a Arca toda hora aqui. Não foi assim, não foi assim. E aliás, lógico. E aliás, de início Deus disse que não seria assim. Então, nem vai por essa rota que você vai. Bacana isso, porque tem muita gente que faz isso, né? Que vive em cima dessa questão, quer ser pastor ou pastora ou o que seja, mas quer viver sempre dentro da imagem artística. Exatamente. E a gente, pela facilidade, poxa, graças a Deus a gente tem bom relacionamento com todo mundo, né? Assim, poxa, leva o Novo Som num dia, leva o Trazendo a Arca no outro, leva a Fernanda numa, leva o pastor tal, seria mais fácil. Seria mais fácil. Lógico. Mas aí, de início, Deus já vetou. Seria mais fácil, mas não seria construir um castelo. Irmão, seria construir um castelo na areia. O povo não vai conseguir ver. Eu vou te mostrar depois. A gente começou num hotel. Eu vou te mostrar a foto aqui, gente. Não sei se vai dar para ver. Se não der, depois a gente tenta acertar. Começou uma célula, assim, reunião de oração. Depois foi para um hotel, aqui, que dava aí umas 100 pessoas, um hotel e tal. E depois, irmão, a gente foi expulso do hotel porque tinha... Expulso é bom. Não, mas é porque o que acontece? Tinha outras igrejas que se reuniam no hotel, no auditório do hotel. E uma das igrejas, alguém teve um problema lá com o gerente e ele falou, olha, não quero mais igreja, não quero mais igreja, quero mais culto aqui. Então, todas as igrejas tiveram que sair. Sim. E aí, a gente ficou sem ter onde se reunir um mês e alguma coisa. A gente acabou que a igreja meio que acabou. Você falou, caramba, agora o que faz? E um irmão da igreja falava, o Arcanjo, pastor, apareceu um terreno pra gente, eu queria, se eu podia alugar um terreno. Eu falei, cara, vou fazer o que com um terreno? Um terreno não tem banheiro, não tem salinha, um terreno vazio. E ele ficou insistindo tanto que eu falei, cara, para não chatear, não magoar esse irmão, para ele não achar que eu estou fazendo descaso, eu vou lá ver o terreno, pelo menos para ele não achar que é descaso. E eu fui ver. Rapaz, acontece que quando eu botei o pé no terreno, mas eu senti uma atmosfera tão... E Deus falou no meu coração, é aqui. Eu falei, mas é aqui o quê, Senhor? É aqui. Rapaz, a gente alugou o terreno. Se você me perguntar... Eu acho que Deus derrama primeiro o espírito de loucura no cara e depois... Bom, eu vou te mostrar como é que começou o negócio. Cara, a gente botou um paraquedas. Cara. E eu e o André Matos, nós íamos orar aí. Eu e o André Matos e mais uns 2 irmãos íamos orar aí todo dia, 6 horas da manhã. Evandro, como é que dá para ver isso aqui? Será que close, dá um close ali, ó. Dá. Olha só, gente. Aí. Pegou? Chegou? Começamos a orar aí, 6 horas da manhã a gente ia para ir orar. Cara, que bacana. Ia orar e tal. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí depois de ter alugado, eu falei, Senhor, eu acho que eu me enganei. O Senhor fez a gente ficar doido, não é possível. Porque não é o que eu estou fazendo, Senhor? O que a gente está fazendo? Aí escuta aqui, daqui a pouco o pessoal soube que a gente estava orando, né? Alguns irmãos já frequentavam o hotel, e passaram aí lá. Aí como é que, a gente, deixa eu ver se vai. Rapaz, deixa eu ver se... tá sem net aqui, ó. Tem... Sim. Tá aqui, era um vídeo. Aí tá aqui, ó, a gente começou a fazer reunião de oração debaixo do paraquedas que vocês viram, e uma galera ali domingo de manhã. Em pé, ou uma cadeirinha ali. Não, já arrumava umas cadeirinhas lá, o André Matos aqui, ó. O André Matos aqui tocando. Gente, olha só. Tocando carrom, extremamente orgânico, eu tocando violão e pá. E aí, cara, vambora. Daqui a pouco o dono do terreno falou, poxa, vocês não querem alugar aquela casinha ali do meu filho? Ela dá saída para o terreno de vocês, então eu não tenho como alugar ela para ninguém, porque eu não quero ninguém passando por dentro. Ele morava do lado do terreno, não quero ninguém passando por dentro do meu terreno. A gente foi lá olhar a casinha, era um kitnetzinho, mas o quintal era todo cimentadinho e tinha banheiro. Eu falei, pô, é o que eu preciso, né? Só que a gente não tinha dinheiro também para alugar tanta coisa assim.
mas sei lá, se você me perguntar como é que isso... Alugamos a Mover casa. de Deus, cara. Alugamos a Mover de casa, Deus. irmão. Aí, vamos fazer aqui no terreno, colocamos um plástico. Eu falei, meu Deus, Senhor, caramba, Senhor, eu estou acostumado a ministrar só em igreja, pô, igreja chique, igreja... Olha aqui onde é que a gente está se reunindo, um plástico, assim, começa a chover, goteirava, tinha dia de eu chorar encostado na parede, assim, falei, Senhor, o que o senhor está fazendo? O senhor está moendo o vaso, mas está moendo a cana, tá moendo de verdade. E de verdade foi um tempo de um tratamento, onde o Senhor também fez a gente ter uma paixão. Bacana, cara. Uma paixão tão grande. E aí, amado, daqui a pouco me liga um amigo, um empresário, e falou assim, Arcanjo, cara, eu tô sem congregar e eu tô sem dar o dízimo, mano. Eu não quero ficar sem dar o dízimo. Eu posso dar o dízimo desse mês aí na tua igreja? Eu tô sem congregar. Eu falei, mas você não está congregando em canto nenhum, não, né, irmão? Eu não posso aceitar o dízimo se você é de uma igreja. Ele falou, não, eu tô meio... Tô frio de igreja. Posso dar o dízimo esse mês aí na sua igreja? Eu falei, pode. Ele foi e deu o dízimo, eu lembro até hoje, era 20 ou 25 mil reais. Um negócio assim. Foi onde a gente botou uma cobertura no Começou aí ali dali para lá não parou mais. Que aí, bom, Alex, cara, aí, bacana. cara, foi num salãozinho, cabia 120 cadeiras, assim. Aí lotou. Quando lotou e a gente ia já fazer o segundo culto, começar a fazer 2 cultos domingo, veio a pandemia. Veio a pandemia e a igreja teve que ficar 6 meses fechados, parado. Só que quando abriu, depois da pandemia, para 30%, né, que eles liberaram 30% da capacidade. Até aquele espaçamento. A gente começou a fazer, olha, agora o culto vai ter que ser agendado, você tem que dizer, marcar e tal. Isso mesmo. E aí, que loucura isso. Só que o visitante que estava acostumado a assistir o culto online, ele não entendia isso. Não entendia. Aí a gente tinha que fazer o quê? Deixar quem era membro meio que do lado de fora e quem ia visitar. Atenção, e a gente percebeu que estava enchendo tanto que falou, cara, se acabar a pandemia hoje, já deu rolo, não vai caber mais aqui dentro. Aí você acredita que no meio de... Resumo da história, apareceu uma tenda para a gente comprar, né? E a gente não tinha dinheiro para comprar. Apareceu uma tenda para a gente comprar e no meio da pandemia a gente consegue comprar uma tenda com capacidade para 600, 700 pessoas. Bacana, né, cara? Coisa boa, né? Hoje, nosso culto é dentro dessa tenda e a gente... que inclusive, né, a gente está reformando agora, está tirando a lona, a gente vai fazer um super galpãozão, vou te mostrar aqui. É um milagre, assim. A gente sabe... O nosso culto hoje com telão de LED, com não sei o que. A gente olha assim, já a gente com uma estrutura. cara. A estrutura começando a ser E eu ainda tenho um milagre. Eu não posso contar ainda o milagre que o Senhor fez essa semana. Deixa para contar no próximo. No próximo. Deixa o milagre se, aqui, ó. literalmente, né, se manifestar esse milagre. Nosso Deus é Deus. É verdade. Olha o projeto aqui, como é que vai ficar. Ó. Vou te mostrar Deus de promessa, aqui. Né? Ele Deus de aliança, né? Não tá ficando assim, ó. A gente está tirando a lona, cara, e tá botando bacana, telha em toda, telha sanduíche. Que lindo, gente. Uma coisa, né? Tá aí, ó. Próximo podcast, o cara já vai vir com isso aí já pronto. Olha só, uma super inauguração. Já pensou que bacana? Já pensou? Em nome de Jesus. Cara, eu tô com o meu tempo assim, meio que estourado, então eu quero dar um prosseguimento aqui para 2 coisas que eu não posso deixar de perguntar. Cara, quando é bom é assim, né? Aí, bom, né? Projeto novo da Música Nova. Fala pro pessoal que quer ver. Eita glória, olha aí. Tenta resumir que eu ainda quero fazer mais 2 negócios. 20 anos de Trazendo a Arca. 20 anos de Trazendo a Arca esse ano, como eu disse lá no começo. E o que acontece? Nós, esse ano é um ano... Nós vamos gravar durante o ano todo. Mês que... eu não sei agora quando é que esse vai no ar. Pode falar? Não, a gente ainda tá vendo aqui. Tá. A gente vai gravar agora um DVD dia 24 de maio. 24 de maio a gente vai gravar um DVD e vai ter vai ser um DVD lá em São Paulo. Vai ter a participação do Morada, da Cassiane, do pastor Marcos Salles, da Bruna Carla, do Isaías Saad. Vai ser
sabe, super DVDzaço com canções, com regravações e canções inéditas. Que legal. Tem 6 anos que a gente não grava um trabalho novo. 6 anos. Depois de 6 anos, a gente está voltando agora para celebrar esses 20 anos e, de verdade, comemorar e agradecer ao Senhor aí por esse tempo. Vou tentar botar ao máximo esse programa antes do dia 24 para que o pessoal possa saber isso aí. Vou fazer... Olha aí! Madrão, bota na agenda aí para você entrar logo. Agenda, pelo amor de Deus! Depois eu vou pedir um pix. Aí, ó! Bem, vamos... Quero 5 minutinhos que você responda. Não vai ser um ping-pong, você vai ter um pouquinho mais de flexibilidade, mas eu quero saber o seguinte. Como é o dia a dia do Luiz, sem ser o Arcanjo? Eita, glória aí. O Luiz de casa, o Luiz vascaíno que vai, né, ver lá o Vasco. Vamos lá. Que, né, tipo assim, o Luiz... Como é que é? Rapidamente, vamos lá. O Luiz é o seguinte, o Luiz é marido, pai, né, pastor, tem uma empresa, tem um ministério, né, musical, enfim. Empresa de quê? A empresa, trazendo a Arca, na verdade, tem 2 empresas. Eu tenho uma empresa de Arcanjo Eventos e Publicidades também, legal, né? Legal. Então, assim, a gente tem que administrar um monte de coisa. Né? Em Mas, casa, olha, cozinha... Cozinho. Dá uma ajuda na esposa, lava a louça. Gosto de cozinhar, gosto de cozinhar. Lavo louça vez em quando. Mas lavo. Faz igual a mim. Lavo de vez em quando. Os 2 melhores presentes que eu dei pra minha casa, não foi pra minha esposa, porque não se dá esse tipo de presente, mas vocês vão entender de cá. Pra minha casa. Dá pra você lavar louça, eu também lavo, não tem essa também não. Eu dei uma máquina de lavar louça, isso é maravilhoso. Dá pra me ajudar a varrer, não sei o que, eu tenho problema de coluna, eu dei aquele robozinho. Que coisa de Deus. As 2 coisas que eu recomendo pra você, não sou dono dessa marca não, tá? Máquina de lavar louça e o robozinho que vai pra tudo quanto é canto, meu irmão. Aquilo é uma beleza. O Luiz Arcanjo, eu gosto de verdade. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho que esse ano faz 20 anos e um de 9 anos. Maravilha. 10 anos de diferença de um pro outro. Assim. Chamava isso de temporãozinho. Aliás, eu tenho um orgulho tremendo, assim, né? Eu dou glórias a Deus, o Senhor me abençoou. O meu filho mais velho hoje faz faculdade de Relações Internacionais. Bacana. Engraçado, tentei inseri-lo na música de todas as maneiras. Os meus 3. O menino canta bem, o menino até toca, mas não quis saber de música. Não sei que... Tem teclado, guitarra, bateria, é a mesma coisa. Não sei que. O mais velho, o meu Rodrigão, será que a gente traumatizou os moleques? Eu vou ser sincero que eu conversava muito com ele sobre isso. Olha, são poucos, né, que conseguem viver, né? Viver também financeiramente disso, tal. Aí, mas ele toca muito melhor do que eu até e tal. Tá lá na igreja, da PIB também aqui do Recreio, né? Nós somos mesmo aqui da PIB do Recreio, toca no Ministério de Louvor da PIB. Aí, e tal, né? Ficou muito tempo tocando com o nosso Tuta, né? Que ficava lá, o Tuta lá e tal. Mas tipo assim, não, falou pai. Não. O negócio dele é publicidade, tal. Aí, ó, o meu desde cedo. Rapaz, mas era um negócio incrível. O menino. Pensa no menino inteligente. O meu mais velho, ele é super calmo, tranquilo. Menino obediente, menino passa. Menino zen. Mas o interesse dele desde sempre, desde cedo, era história, política. Falei, cara, você não é da terra, não é possível. Que um garoto... O cara quer ser, de repente, embaixador, consulado. Rapaz, relações internacionais. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá, vamos incentivar, vamos motivar. Agora, o mais novo é levado, hein? O de 9 anos, o menino é espoleta, o menino tinha que ser o mais bagunceiro da igreja. Tinha que ser justamente o filho do pastor, né? Filho do pastor, me lembro do meu cunhado. Coitado do meu cunhado, o Vinícius, cara. Filho de pastor é terrível, né? Não pode fazer nada fora, filho do pastor. Mas ele é o que puxa o bonde da bagunça. Então, mas esse já é mais indicado para música. Né? Já é indicado para música. Deus está no comando, né? Você já tem já para as artes, assim. Time de futebol. O que todo crente deveria ser, Vascão, né? Time da Cruz. Eu acho que deveria ser Botafogo. Botafogo no diabo. Botafogo no diabo.
Igual Rapaz, Evandro, tá? tem hora que eu tô ministrando louvor que dá vontade de puxar um vamos todos cantar de coração. A cruz. Eu falo para você também, né, numa questão de. Vou te dar réplica disso. Eu olho para cima e falo: tu estrelas te conduz, né? Aí, ó. Nossa estrela lá de cima, né? Nosso Deus. Rapaz, eu tava falando com você, pelo Botafogo eu tenho uma certa simpatia. Eu também pelo Vasco. Tenho uma certa simpatia. Gosto do pessoal do Catedral, que também são vascaínos. O Kim é vascaíno. Kim, Júlio E o Guilherme, é verdade. Eu brinco com ele. Você sabe que eu estudei guitarra com o Zé do Catedral. Você falou, o Zé também era Era vascaíno. vascaíno. É muito engraçado que eu falo isso com os caras. Para entrar no Catedral tem que... Eu acho que a primeira coisa é o quê? Tem que ser vascaíno. Tem que ser vascaíno. Não, eu às vezes brinco, né? Eu falo que lá na igreja flamenguista nem ceia, irmão. Nem ceia, você vai... Arcanjo, uma palavra de 1 minuto para quem está te ouvindo. Aleluia. Eu estava vindo para cá e exatamente, eu estava me lembrando, sabe? Eu estava conversando, eu trouxe um discípulo meu aí que você não vai conseguir ver, mas tem umas fotos nossas. Um garotão bonitão aqui, ó, Wesley. Ele é líder do louvor lá da igreja. Bacana. Saiu, envolvido. E a gente estava conversando, né? Sobre a necessidade de crescer. Fala, cara, a gente está numa geração, a nossa geração que tinha, que não tinha todos os recursos que essa geração tem muito mais facilidade, e às vezes eu vejo pessoas tão, né? Apesar hoje você tem internet, hoje você quer saber sobre um assunto, você dê um Google. Vem, né? Agora você tem facilidades em ter acesso a livros que a gente não tinha. Então, e às vezes você vê pessoas, apesar de toda a facilidade que esse tempo proporciona, as pessoas muito desanimadas, as pessoas muito... Eu falo, cara, a gente tinha que correr atrás com força. Hoje você tem videoaula para você aprender. Verdade, né? Você faz tudo em casa. Tudo em casa. Aprende, se quiser. Eu estava aqui pensando, me lembrando do conselho que Paulo deu a Timóteo. Né? Paulo ele escreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, e ele fala: Timóteo, até que eu vá aí a seu encontro, até que a gente se encontre, ele dá 3 conselhos para Timóteo. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, se eu pudesse dar um conselho a você, querido, aplica-te à leitura. É tempo de aprender, é tempo de ler. E quando principalmente a palavra de Deus, mas não só a palavra, não. É um tempo onde onde você tem mais facilidade do que a nossa geração tinha para ter acesso a coisas. Então, estude o que você puder estudar, querido. Cresça intelectualmente, cresça, sabe? Aprenda, é tempo de aprender. Aplica-te à leitura, aplica-te à exortação. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, ensina, não é só aprender, ensina também, sabe? Corrige o que você vê que está errado aí, ó. Ajuda os outros a crescerem, sabe? Aplica-te à leitura, aplica-te à exortação e aplica-te ao ensino. Muito bom. Bem, eu quero desde já agradecer você, mas quero, antes de finalizar, agradecer a galera que está nos ajudando também, nos apoiando, né? São pessoas empresas extremamente importantes. Que bênção. Pessoal, muda para mim a tela para mim, Vandrão, por favor, que eu quero que o pessoal, né, veja aqui isso aqui, que é muito bacana. Quero agradecer, mas de coração, primeiramente a Deus por ter me dado o privilégio e a oportunidade de estar batendo papo com esse cara aqui, que é um homem maravilhoso, um cara assim sensacional, um pastor, um levita, um grande músico, um grande compositor, e uma pessoa simples, quer dizer, isso é bacana, isso tem muito a ver comigo também, eu sou extremamente simples, mas quero agradecer também essas empresas que nos ajudam aqui no nosso dia a dia, são pessoas que nos ajudam, cara, a manter isso aqui. Que legal, né, cara? Isso então, é legal demais, né? Importante, são importantes demais. Cicobi Copemata, né? Opa, se você precisa de eu estou precisando abrir uma conta digital, Cicobi é a melhor possibilidade de você ter ali um banco digital inteiramente ao seu dispor. Fácil. Daqui a pouco a gente vai estar nos próximos programas aí com um link que você vai linkar e já vai direto, é só abrir a sua conta, é custo zero, gente. Prático demais. Cicobi Copemata, se você quiser saber mais, vai lá no Google ou no próprio Instagram, o Cicobi Copemata. Obrigado, Roberto, obrigado, Vilmo, obrigado, direção da Cicobi.
Asbá Sem Música em primeiro lugar. Obrigado também ao Cleiton, obrigado ao Slan, ao pessoal lá. Você que é músico, precisa de uma associação séria que trabalha por você, né, que te ajuda aí a você arrecadar, né, os recursos que você, da tua profissão, do teu talento, é Asbá. E quero agradecer também a Land Space, o melhor restaurante de Queimados. Você da Baixada tem que dar um pulinho lá. Vou falar pra você dar um pulo lá. Como é que ainda não tô sabendo dessa benção aí, ó. Aí, ó. Um voucher. Vou arrumar favor, um voucher né? pro Por meu favor. querido aí, pra família. É. A Lu Rodrigues, pessoal da Lu Rodrigues, se você quer roupa, aquela roupa pra você brilhar no casamento, padrinho, noivo, noiva. Olha aí, ó. Lu Rodrigues, várias lojas espalhadas aqui no Rio de Janeiro, inclusive na Baixada Fluminense. Quer comprar um carro novo ou um carro usado, mas assim com boa procedência, excelente procedência, com preço justo e um super atendimento? Lazário Veículos. Eu compro meus carros lá. Ô, Lazário, eu tô aceitando também. É mesmo? Tô então, aceitando. Marcelão, vou levar Marcelo Luiz aí pra você ajudar, hein? Ajuda nós aí, Lazário. Teleeletrônica, né? Onde a música está. Um beijo, Cláudio, o pessoal aí da Teleeletrônica, que é uma das maiores lojas do Brasil, entrega pro Brasil inteiro. É minha parceira. Foi aí, né, a pessoa que fez o contato para você hoje, endorser da Shure. Shure, obrigado por esse lindo aparelho aqui que vocês mandaram para mim. Lindo, hein? Pessoal da Shure, valeu demais linda. também. Valeu, Teleeletrônica. Se você quiser comprar qualquer instrumento musical, qualquer coisa pro áudio da sua igreja, do seu trabalho, do seu projeto, Teleeletrônica, entra lá no site da Teleeletrônica. E a Abradex. Um beijo, Douglas. Quer fazer reforma na sua casa com madeira, aquele super piso bonito que eu ainda vou tendo na minha casa, Douglas, eu quero que você bote lá para mim. Abradex, vai lá no Instagram e também saiba mais da Abradex, tá bom? Arcanjo, querido, obrigado, Deus te abençoe. Que alegria, pô, cara. que alegria. Dá um Tinha abração. que ser 5 horas. Dá um abração na galera do Novo Som. Você sabe com que eu certeza. Reafirmo aqui, sou fã demais, demais. Eles fã também, demais. Mito mandando um beijo, Geraldo mandando um beijo. Manda um... Pô, eu encontrei com o Mito outro dia, falei, cara, você sabe que eu sou fã demais de vocês. Obrigado. Vocês têm muito... Eu acho importante que a gente diga, né? Às vezes a gente tá com gente que a gente ama, que a gente... Eu acho importante dizer de verdade, da importância do Novo Som para a música cristã brasileira. A minha geração é uma geração que chegou prestando continência para essa geração. Ó. Tem que prestar continência. E agora a gente, volta para os caras. Beijo, gente. Deus abençoe. Eu quero deixar aquela sempre a última mensagem que eu deixo. Olha, essa aqui é muito legal. Que a gente tenha um motivo para acreditar, forças para lutar, determinação para não desistir, e muita fé em Deus para vencer. Deus abençoe, graça e paz, um beijo grande. A gente volta semana que vem com mais um Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Valeu! Tchau, tchau.